texto nesta noite para a história do rei Senaqueribe e o povo de Israel, o rei Ezequias. E nós temos aqui a aprender nesta noite essa história que está registrada também em outros textos no Antigo Testamento. Então é possível lê-la em 2 Reis, 2 Crônicas, mas nós vamos ficar com o texto aqui de Isaías, tá? E é interessante, às vezes, irmãos, na vida a gente é envolvido em cada problema, né? Cada situação, algumas pequenas, outras grandes, algumas pouco ameaçadoras, outras extremamente ameaçadoras. Então o povo de Israel está aqui vivendo uma situação dessa. Pensa numa ameaça. Existem muitos rumores, né? Existem muito falatório, às vezes, de possibilidades, e o nosso coração fica aflito, às vezes, pela possibilidade remota de uma coisa ruim acontecer. O povo de Israel está vivendo aqui, irmãos, não uma possibilidade de problema, mas a realidade. E olha, talvez se fôssemos fazer uma escalinha de 0 a 10, quanto o tamanho do problema, seria 10. O negócio aqui é feio mesmo, viu? É feio mesmo. A coisa... Vamos ler. Vamos ler que vai ficar claro o que eu estou ensaiando aqui, né? Então, capítulo 36... Volta aí de novo, Felipe. Está aqui a referência. Leve a carta para Deus. Aonde que está isso? Deixa eu ler o texto, né? Está no texto. Mas deixa eu ler o texto. Capítulo 36 vai começar para nós a história da seguinte forma. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebima, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. Versículo 4. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor e o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los.
com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e a destruam-na. Então Eliaquim, Sebima e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece: façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Ramate e Árpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de seu poder? Qual dos deuses que qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor poderá livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebima, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Nós vamos parar aqui e depois nós vamos ler o capítulo 37, que é a continuidade, né? Que eu acho que é o que todos nós estamos aí, né, curiosos para saber como que o rei Ezequias vai lidar com essa situação. Mas eu gostaria de dar alguns destaques do texto aqui. É interessante nós observarmos, né, como que um homem, como que um povo, como que uma nação, cujo coração é orgulhoso, que confia na força do braço, né? Quando este povo se levanta, fica claro algumas coisas aqui para nós, né? Então vamos lembrar o seguinte: quando nós estamos falando da Síria, nós não estamos falando de um grupo de abestados que de repente acham que são a última bolacha do pacote. Tem muita gente assim. Tem muita gente que não é nada e não tem nada para oferecer, mas se acha o bambambam, né? Tem um monte de próximos Neymar aí, né? Como tem. Aí o próprio Neymar, a mídia desce a lenha
e é como se fosse, né, a pior coisa que já existiu no nosso futebol. Mas quantos que não têm nada para oferecer, ou muito pouco, se acham, né, o máximo. No caso da Síria, não é que eles se acham, eles de fato são. É diferente. Tem gente que se acha e não é. Tem gente que é e não se acha. E tem gente que é e se acha. Esse povo é e se acha. Esse povo aqui é a potência militar do momento. Esse império já havia derrubado o Egito. Esse império é o império que não havia encontrado na terra ninguém para bater de frente. Pensa num povo cruel, que quando invadia outras cidades, eles não tinham pena de nada e de ninguém. Era de crianças, mulheres grávidas, idosos, eles matavam tudo. Quando por decisão estratégica estava o levar cativo parte do povo conquistado, sabe o que o rei fazia? Uma prática, né, adotada? Era o seguinte, era misturar aquele povo com o seu povo e com outros povos, para que a linhagem fosse interrompida, para que não existisse mais continuidade, né, genealógica de um povo puro mais. Então esse rei era um destruidor de nações, extremamente temido, ninguém era capaz de escapar das suas mãos, e quando ele dizia que ia fazer, fazia mesmo. E aqui está esse rei, aqui está este exército, aqui está este povo, que já conquistou algumas cidades israelitas. O texto começa dizendo para nós que eles, né, invadiram algumas cidades fortificadas, preste atenção no que o texto diz, não é cidade de um bando de João ninguém, desprotegida, não, são cidades fortificadas, já foram destruídas, invadidas por este rei, e agora ele manda, né? Ele manda o porta-voz, ele manda os representantes, vai lá até Jerusalém, vai lá e diga para o rei de Israel, para o rei de Judá, que eu estou chegando, e que ele não tem escolha a não ser de longe levantar uma bandeira branca e dizer, eu me rendo, eu me rendo. E ao fazer isso, o que nós podemos perceber aqui que eu gostaria de destacar rapidamente? Como que fica evidente para alguém extremamente altivo, para alguém que, como o rei Senaqueribe, acha que a força lhe pertence e que ele é como um Deus, é interessante que ele representa isso no seu porta-voz. Quando o porta-voz vai falar no versículo de número 4, sobre o rei da Síria, não é só o rei da Síria. Assim diz, olha só, vamos lá, Filipe, versículo 4. O que diz aí? 36, 4? É isso mesmo, você está certo, eu estou errado. É que eu estou na metade do 4, aqui, o 4 é grande, né? Aqui, na metade ali, ó. Assim diz o grande rei da Síria. Não é só o rei da Síria. Ô Ezequias, tem uma mensagem aqui para você, mas é do grande rei da Síria. Então o camarada, ele é grande, ele se acha grande e ele faz questão de se apresentar como grande na tentativa do quê? De intimidar, na tentativa de menosprezar, na tentativa de já começar pisando, tá, no povo de Israel. E a mensagem nós vimos aqui é o seguinte, Ezequias, em quem você está confiando? Quem que é a sua confiança? Quem que é a base sólida a qual seus pés estão aí firmados? Você está pensando que seja lá qual for a sua segurança, você está pensando que isso pode substituir experiência e força militar? Olha lá o próximo aí. O homem sem Deus, ele é um homem que confia na força do próprio braço
E a base debaixo dos seus pés, sabe o que é muitas vezes? A própria experiência. É porque eu fiz, é porque eu sei, é porque eu estou dizendo. Isso é característica de um homem que não teme a Deus, de um homem que acha que ele, é o principal responsável pelo sucesso dele. É o homem que não sabe reconhecer que ele respira, porque do alto lhe é dado capacidade e ar para respirar. É o homem que não sabe reconhecer que a saúde e a força, que de fato às vezes tem mesmo, que tem gente que tem força, ele acha que aquilo é mérito dele e é consequência do querer dele, e ele faz das suas experiências a confiança da batalha, do próximo passo. Tem gente que, o camarada já é sabido que daquela forma dá errado, porque está errado, mas ele acha que não vai dar errado, sabe por quê? Porque quem vai executar agora é ele, então vai dar certo. Você é um homem orgulhoso, você é um homem sem Deus. Não faz uma parede nessa altura, sem a viga, porque o negócio vai cair. Não, ele acha que caiu a do João, caiu a do Zé, caiu a do outro lá, mas a dele não vai cair, porque é ele que está levantando. É isso aqui. Você está pensando que você vai escapar da experiência e da força militar? Quem você pensa que é, Ezequias? Eu tenho uma proposta. Olha como que também é muito claro, a arrogância, a prepotência deste rei, desta nação, e da mensagem trazida, ele menospreza. Ele diz, o acordo é o seguinte, abre as portas, saia, deixa a gente entrar, e o meu rei, o grande rei da Síria, ele vai dar 2.000 cavalos. Olha só, você acha que daria mesmo? Dá nada, você é lorota. Mas junto com essa promessa absurda, está o quê? Está o pisar, está o menosprezar, porque ele diz assim, é oferecido para vocês, eu lhes darei 2.000 cavalos, se é que vocês têm 2.000 homens para montar em 2.000 cavalos aí. Você viu aqui? E ainda ele diz o seguinte, ele já está presumindo que o pessoal pode se recusar, e a recusa é uma afronta, e ele quer deixar claro o seguinte, a fraqueza de vocês e a força do nosso rei. O que vocês têm na cabeça? Vocês vão afrontar com essa força de nanicos? Vocês estão pensando que vocês são capazes de afrontar? Quer ver? Deixa eu achar aqui que eu estou perdido aqui nas palavras aqui. Versículo 9, com seu exército minúsculo. Vai lá, Felipe. Como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu Senhor? O que está aqui é o restinho, viu? O que está aqui é os meninos. Os guerreiros bons mesmo dá para trás aí, Vocês estão achando que vocês são capazes de desafiar? Cheguei na terra da gripe, da sinusite, da dor, Vai. Acabei de chegar, já estou mal. E aí o que acontece aqui? O rei Ezequias, que enviou alguns homens, está aqui o nome deles, está aqui o nome de quem eles pertenciam, os pais, está aqui o que eles faziam, viu, Clinton? Você estaria aqui, viu, secretário. Vai lá conversar lá com os caras lá. Cadê aqui? Eliaquim, filho de Uqui, administrador do palácio. E o Joá, filho de Asaf, historiador. Esses homens vão lá e eles estão ouvindo tudo isso. E eu acredito que o medo e a apreensão está no coração deles. E não tem como ser diferente. Porque sobre o exército assírio é dito verdades. Eles são cruéis, eles são a potência.
ninguém foi capaz de barrá-los. Realmente eles têm poder para destruição em massa. E aí eles falam o seguinte: olha, fala em aramaico com a gente. Nós conversamos, nós falamos a língua de vocês. O povo falou de maneira geral o hebraico, vocês estão falando em hebraico. Vamos conversar entre nós, para o povo não ouvir? E aí o que eles fazem? Eu vou dizer para todos. O objetivo é causar, o objetivo é menosprezar Israel, é causar medo, é desestabilizar e é debochar do rei e do Deus dessa nação. Porque eles falam ao povo e ele diz o seguinte: vocês acham que o Deus de vocês será capaz de livrar vocês das nossas mãos? Nós destruímos tantas nações e cidades, os deuses dessas nações não fizeram nada. Por que vocês acham que o de vocês será capaz de livrar das nossas mãos? E ele vai falando, e ele continua: não deixe Ezequias convencer vocês de hipotéticas ideias, coisas utópicas e irreais. Não tem escapatória. E aí eles voltam, e aí eles trazem, a mensagem, eles trazem o relato, eles trazem, a carta. E agora? Agora é o capítulo 37. Vamos ler? Diz assim: quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebima, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Vamos parar aqui e a gente continua já já. É interessante nós observarmos. Certamente a mensagem com seu conteúdo, Ezequias recebe quando os enviados retornam. Mas que se tratava de um problema gigantesco, ele já sabia. Mas é interessante que quando ele tem conhecimento de tudo o que foi dito pelo porta-voz do rei da Síria, ele, com um ato de tristeza, de contrição, de indignação, de quebrantamento, ele rasga as suas roupas, ele se veste de panos de saco, e aí ele faz algo que nos chama a atenção. Ele não só está triste, ele não só não tem solução nem respostas, ele entra no templo do Senhor. Ezequias, que é um rei piedoso, é um rei que teme a Deus, é um rei que serve ao Senhor, na hora mais difícil do seu reinado como rei e protetor, vamos pensar assim, ele busca o Senhor, ele recorre a Deus diante do problema, ele entra no templo do Senhor. Isso aqui diz muito para nós. Irmãos, quantas vezes diante dos problemas da vida, quantas vezes diante das ameaças,
Recentemente eu preguei sobre as tempestades da vida, né? Lá no livro de Marcos. As tempestades que surgem e que vêm de repente, e que vêm às vezes de ambientes e contextos familiares, como era o mar da Galileia para os discípulos. Quantas vezes diante das tempestades, das incertezas da vida, diante de decisões importantes que temos a tomar, o que nós fazemos? Um monte de coisa. Fazemos o planejamento, fazemos o racional, fazemos isso, que aquilo, fazemos o que o povo lá em Tiago, né, descreve: amanhã iremos a tal cidade, negociaremos e venderemos e teremos lucros. Ezequias, ele entra no templo do Senhor, ele se volta para Deus, ele volta-se para o Senhor e ele busca o homem de Deus. Isaías é um profeta. Profeta é alguém que representa Deus para o povo. É aquele cuja mensagem do Senhor vem, né, e o profeta anuncia. Ele é um porta-voz de Deus. Ezequias, diante de um problemão, diante da situação, ele diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, né, conforme o Sérgio leu o Salmo, né? Gosto muito desse versículo. O Senhor te guiará pelo melhor caminho para a sua vida. Em que momento? Quando você estiver diante de um problema, é isso? Também. Mas o próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. O Senhor quer nos conduzir. O Senhor tem a melhor direção. Nem sempre a solução será como foi para Ezequias aqui, que nós vamos continuar a história, nós vamos ver que Ezequias sequer desembaiou a espada. Às vezes a solução vai ser como foi para Gideão, teve que enfrentar, teve que descer lá na batalha. Mas o Senhor sempre quer nos conduzir. E aí ele envia a mensagem para o profeta Isaías, e ele pede o seguinte, né? Olha como que é interessante também. Diante das situações difíceis da vida, nós precisamos buscar o Senhor, mas nós precisamos, às vezes, fazer isso de uma maneira coletiva, irmãos. A vida cristã não é para ser vivida no recôndito do eu, no gueto do eu. Nós não estamos vendo na IBD, nós somos o quê? Um corpo. Corpo é corpo. Se você cortar esse dedo, ele não é corpo. Ele foi parte do corpo e não é mais. Corpo é o que está unido, corpo é o que está junto. A igreja é um corpo. A nação de Israel era um corpo, tá? Não era a igreja, era a nação de Israel. Mas o que esse texto mostra para mim também como princípio? Ezequias tem um problema, a nação de Israel tem um problema. E Ezequias vai procurar Deus, Ezequias vai buscar o conselho de Deus, mas Ezequias diz o seguinte para o profeta Isaías, versículo de número 4, no finalzinho: por favor, ore por nós que restamos. Uma das coisas que como igreja nós precisamos fazer é dividir a carga, é compartilhar a situação difícil vivida por você, por mim. São as decisões importantes na vida, são as ameaças que nos cercam. Tem gente que vive isso tudo muito calado e sozinho. E de repente, né, ou não suporta, ou não tem solução, ou de repente, né, vamos pensar no corpo e nos dons espirituais, que é o assunto da IBD, e eu espero que domingo dê certo para todo mundo estar. Deus capacitou singularmente pessoas no corpo. Né? O texto lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14 vai dizer assim: Deus deu a alguns capacidade de dar conselhos sábios, Deus deu a outro capacidade de palavra de conhecimento, a outro de consolo, de encorajamento, e assim vai. Então nós precisamos orar uns pelos outros, pelas situações difíceis que atravessamos, e Ezequias faz isso. Isaías, ore por nós. E agora, o que acontece aqui? Vamos ler.
Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, versículo 6, ele respondeu: digam ao rei Ezequias que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros da Síria, do rei da Síria, lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias, em Jerusalém, com a seguinte mensagem. Olha só, segunda mensagem do rei. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com palavras de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses das outras nações, como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que acontecerá ao rei? O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Árpade? O que aconteceu com os reis de Sevarfaim e de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abra teus olhos, ó Senhor, e vê que palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade que os reis da Síria destruíram todas as nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e as queimaram. É claro que os sírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Aqui nós temos um homem extremamente centrado em si, que confia em si, que faz da força do braço, o seu poder de vitória, que é Senaqueribe. E aqui nós temos um homem que confia no Senhor, que diante dos problemas da vida, ele recorre para o Senhor, ele pede oração, ele recebe a carta, e ele leva no templo, e ele estende a carta dos mensageiros e diz: ó Senhor, olha aqui o que está sendo dito, olha aqui o que esse homem faz, Senhor, ele te desafia, tu que és o único Deus entre os reinos da terra. Foi dito sobre muitos reinos, foi dito sobre muita gente, foi dito sobre muitos deuses destruídos e que nada pode fazer, mas nada foi dito do Senhor. O Senhor é o que entronizado reina sobre Senaqueribe, sobre Jerusalém, sobre mim. É isso que Ezequias está dizendo. Ezequias reconhece, irmãos, a soberania de um Deus que é criador. Ezequias reconhece a singularidade
daquele que é o único Deus no céu e na terra, que é o Senhor a qual ele serve. Ele diz: Senhor, age em favor de ti e do teu nome. Só tu és Senhor, só tu és Deus. E aí o versículo 21 nos diz o seguinte: então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor, disse: com os meus numerosos carros de guerra conquistarei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com a sua água. Com a sola de seu pé sequei os rios do Egito. Com as solas do meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe. Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei estas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montões de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa da sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola no seu nariz e meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, cuidem de suas videiras, e comam de seus frutos, vocês que restaram em Judá. Os que escaparem da destruição lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, não marcharão com escudos fora dos seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, versículo 36, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra, voltou para Nínive e ali ficou.
certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Cerezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e o outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Síria. Eita, como é bom olhar para a história, né? E ver os relatos daquilo que aconteceu. Irmãos, é interessante nós notarmos como que o Senhor é Deus. Como que Deus é o Rei sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todos os poderosos. O Senhor é Deus sobre cada coisa, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando nós entendemos, Ele é Deus e Ele é Rei. E quando nós não entendemos bolhufas nenhuma, Ele é Deus e Ele é Rei. Nós não precisamos entender todas as coisas para crer no Deus que está no controle. Não é quando nós compreendemos. Realmente, é a boa mão do Senhor nos direcionando. Deus está no controle. Nada acontece sem o seu querer, irmãos. Paulo vai dizer que nele nós não só existimos, mas nele nós nos movemos. Nós somos o que somos porque Ele é quem Ele é. Nós fazemos o que fazemos porque do céu nos foi dada a autoridade para fazer. Nós vimos e nós vimos, sabe por quê? Porque o Senhor permitiu que isso seria realidade. O que a Bíblia diz? Do céu não cai um pardal, é uma folha, né, que não é despencada da árvore sem o conhecimento do Senhor. São os fios de nossa cabeça que estão todos contados, são os dias da nossa vida que foram estabelecidos no seu livro. Nada está além do controle do Senhor. E aí, quando nós vemos isso não se aplica somente a quem teme e serve o Senhor. Esse texto mostra para nós o controle de Deus sobre os maus, sobre os perversos. E esse é um homem, Senaqueribe é um homem que está simplesmente fazendo o que está fazendo, porque do céu foi dado força e autoridade para fazer, e não tem como a gente... tem muita gente que tenta desconstruir isso, irmãos. É difícil aceitar muitas coisas, é complicado. Então, na dúvida, não fique com muita coisa que é dita aí não. Na dúvida, fique com o texto. E o texto está dizendo para nós em letras garrafais: ô abestado, ô seu idiota, você é o que é, sabe por quê? Porque há muito tempo, o texto diz, eu planejei isso. E eu fiz isso, esse planejamento, Deus está dizendo, eu fiz isso num passado distante. Hoje eu só estou executando. E você sabe por que você é vitorioso do jeito que você é vitorioso? Você sabe por que diante de você as nações tremem e bate joelho contra joelho e ninguém é capaz de botar na sua cara um bufete bem dado? Porque eu te dei poder para isso. Mas hoje eu estou tirando. Deus levanta, Deus derruba. Eu vou tirar isso. E aí Deus consola Ezequias, a mensagem de encorajamento, de confiança vem, Ezequias, né, que teme o Senhor, que serve o Senhor, que busca o conselho do Senhor, certamente é renovado. Mas o texto diz o seguinte: naquela noite, um exército sai contra o exército de Senaqueribe, é isso? Um anjo. O anjo do Senhor, não vou nem entrar no mérito daqui da definição disso, mas um anjo, um enviado, um mensageiro. Eu não sei você, mas o dia que o Senhor quiser me levar, pode levar, mas se eu puder escolher, eu queria morrer igual um soldado desse aqui, ó, dormindo. Morreu dormindo, você viu aqui? Naquela noite, um anjo visita o acampamento e ele, né, dá uma beiçada ali, passa só uma navalha ali. 185 mil soldados morrem e nem percebeu que morreu, viu?
Paulo fala de cheiro de morte, né? Eles não sentiam nem cheiro de morte aqui. Se estivesse numa batalha, né, na luta, né? A morte é iminente, né? Eles nem imaginam que vai morrer. E morre tranquilo, dormindo. E os outros continuam ali, dormindo com um cadáver. Já pensou? Dormindo no meio dos mortos. E no outro dia um grupo acorda e de repente tem um monte de gente morta para todo lado. Eita, que cena, hein? Imagine como que Senaqueribe e os soldados vivos lidam com isso. Imagine o terror tomando conta deles. E o texto diz que eles voltam. E o texto diz que em cumprimento à promessa do Senhor e à palavra do Senhor, ele volta pelo mesmo caminho que ele fez. E eu não sei quanto tempo ficou lá em Nínive, mas certo dia, versículo 38, enquanto ele está adorando, ele é morto pelos próprios filhos. E aí termina a história. Tá? Deixa eu avançar aqui, que hoje eu não segui nem o que está anotado aqui. Tá? Algumas aplicações para nós que já fui fazendo ao longo do percurso aqui. Deus está no mais absoluto controle da história, da nossa vida e do que nos cerca. Diante dessa verdade, qual que seria o desafio para nós? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Diante das adversidades da vida, busque o Senhor. Ezequias, ele sabia que se Deus quisesse, ele livraria. Ele sabia que Deus está no controle, mas diante dos problemas, o que ele faz? Senhor, nos socorre. Profeta Isaías, que o Senhor tenha ouvido essa carta. Consulte o Senhor, clame o Senhor e ore por nós, rogue por nós. Busque o Senhor, irmãos. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa ajudar. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Clame ao Senhor. Ele quer te direcionar para o melhor para a sua vida, para o melhor caminho. Outra verdade que esse texto apresenta para nós é a que está lá em Provérbios 16, 18, que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Eu me recordo de alguns ditados, né? Minha avó, minha mãe falava também, falava bem assim, né? Vou falar com as mesmas palavras. Quem gospe para cima, cai na cara. O orgulhoso, o arrogante, o prepotente, ele vai ser quebrado. Deus quebra. Deus derruba aquele que se exalta e Deus exalta aquele que se humilha. Essa é uma linha melódica em toda a palavra do Senhor. O único digno de ser exaltado, adorado, magnificado é o Senhor. O resto, humilhe-se perante esse Deus. Quando nós vemos, né, um homem, uma mulher prepotente, que não aceita, e que é o melhor, e que, né, você quer uma coisa bem feita? Deixa que eu vou lá e faço. Mas ninguém sabe fazer isso. Né? E assim nós vamos deixando os nossos traços de prepotência. Mas Deus vai dar um jeito. Deus vai, Ele sabe no tempo dele, mas Ele tem prazer em mostrar para o orgulhoso que a força que ele tem, que a habilidade que ele tem, não é dele, é do Senhor. E muitas vezes ele diz, eu estou tirando. Segundo a Coríntios 5,7 vai dizer o seguinte, que nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Nós precisamos fazer isso. A vida não é causa e efeito apenas. Tem muita coisa que é causa e efeito. Quem planta, colhe. A resposta branda desvia o furor e a palavra dura suscita ira. Causa e efeito. Mas para quem serve o Senhor, não é só horizonte, é vertical. Existe um Deus no céu. Então não baseie aquilo que é possível ver e medir
como fonte de confiança. Confie no que o Senhor diz. Confie na direção que o Senhor tem. Quando as ameaças surgirem, não só busque ao Senhor, mas adore ao Senhor. Ezequias busca o Senhor, mas na busca pelo socorro, o que nós vemos aqui é a confiança de alguém que, mesmo diante da ameaça, ele exalta a Deus. Ele consegue adorar a Deus. Muitas vezes nós buscamos a Deus por quê? Porque nós queremos aquilo. Senhor, me socorre. Senhor, me ajude. Senhor, dê esse problema. Senhor, e não está errado buscarmos o Senhor. Mas mais do que buscar o Senhor pelo socorro que Ele possa nos proporcionar, adore ao Senhor. Senhor, Tu que és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu que és Senhor sobre os senhores. Faça para a glória do Teu nome. E nós podemos aprender com Ezequias. Um homem que confiou no Senhor. Um homem que levou a carta para Deus. Interessante, né? Levou a carta para Deus. Vamos só finalizar com essa analogia, né? Você tem levado a carta da sua vida, a carta de ameaças, de problemas, de dificuldades, você tem levado para Deus? Ou você já tem saído para resolver os problemas? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós glorificamos ao Senhor. Hoje nós fomos lembrados, ó Deus, que Tu reinas no céu, que diante da ameaça que pode tirar o nosso sono, o Senhor está no trono, olhando, sabendo de todas as coisas e tem a direção para as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a buscarmos a Tua voz, a buscarmos o Senhor, não apenas porque o Senhor pode dar uma solução, mas a adorá-lo pelo que Tu és. Nos ajude a confiar, ó Deus, a confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E que o nosso coração, Deus, não venha duvidar jamais de que o Senhor está no controle. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.